Essa comunidade de vida e paz é ir ao encontro das pessoas na rua e depois assumir que esse encontro é, digamos assim, um ponto de passagem para as pessoas transformarem as suas vidas e serem cidadãos ativos novamente. Vivemos muito do sentimento da relação com os voluntários e com as pessoas na rua. Intriga sempre, pelo menos deixa-nos sempre questionados o que é que se passa com os voluntários, como é que eles se sentem, porque estão expostos a uma fragilidade humana, a um sofrimento humano que é muito intenso e muito duro. Que desabafos é que houve dos voluntários quando eles ligam? Acontece com alguma frequência durante as voltas. Está aqui uma pessoa que quer mesmo sair, não há uma cama. E isso não é só um desabafo, é um pedido quase de socorro ali. Essa angústia que estava a falar agora foi gravemente afetado pelos 2 metros de distância, uma máscara no rosto. Lembro-me de ter tido várias reuniões de preparação com os voluntários quando estavam a partir para a volta e a dizer a importância, a distância. Nós antes, por exemplo, tínhamos uma coisa que era extraordinária, que era servíamos o leite a copo. E isto, às vezes, do ponto de vista da operação, era um bocadinho mais complicado, porque tínhamos que abrir um pacote, tirar um copo, dar à pessoa, encher o copo ali. Mas isto era extraordinário para a relação. Porque quer mais um bocadinho, toma lá o seu copo, era servir a pessoa na hora. Mas o que é verdade é que vem de um espaço de sofrimento humano muito intenso e isso naturalmente provoca desgaste, provoca algo que nós gostamos de acompanhar. Aqui surge a conversa com a Spread e a ideia é que se calhar podíamos fazer coisas em conjunto. Para a missão da Spread, que trabalha nos bastidores de instituições sem fins lucrativos para melhorar os seus processos, está assente nos 8 passos de resolução de problemas da Toyota. O sistema de gestão Toyota passa por fazer pequenas melhorias de baixo investimento, mas continuamente. Com o objetivo de aumentar o impacto social da comunidade Vida e Paz, a Spread foi então ao encontro de saber o que estava por trás do desgaste dos voluntários. Começamos um percurso, juntamente com pessoas que nos ajudaram a pensar, envolvemos os voluntários, envolvemos os profissionais e esse trabalho resultou, enfim, num processo mais técnico, de uma enorme aprendizagem para a comunidade de Vida e Paz. E das primeiras coisas que surgiu no processo foi criar uma task force. Isso foi um ganho extraordinário, desde logo é possível sermos mais autónomos e conseguimos ser mais autónomos no ajuste, principalmente dos formulários que utilizamos para registro. Por exemplo, nós tínhamos que submeter o relatório cada vez que queríamos guardar os dados que tínhamos acabado de incluir, que era muito desagradável, os nossos voluntários ficavam muito aborrecidos e naturalmente que sim, estavam quase a acabar o relatório, perdiam o relatório todo. Isso era muito... E houve uma pequena mudança que no debate com os informáticos foi possível introduzir, que foi uma tecla a dizer guardar. E desde que se introduziu essa pequena tecla, de facto, reduzimos seguramente 80-90% dos problemas ligados à execução do relatório. Coisa simples, como é mesmo típico deste projeto, pequenas coisas que podem fazer muita diferença e esse é um ótimo exemplo disso também.